na CBN Vale do Itajaí, Medicina e Saúde. Vamos destacar agora uma importante cor ligada à saúde. Este mês, chamado Abril Marrom, é destinado à conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas de cegueira. Atualmente, estima-se que a cegueira afete 39 milhões de pessoas em todo o mundo e que 246 milhões sofram de perda moderada ou severa da visão. Os dados são da Organização Mundial da Saúde e constam no documento As Condições da Saúde Ocular no Brasil 2019, elaborado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E para falar a respeito do assunto, está em linha conosco a doutora Elise Taniguchi Miller, médica oftalmologista. Doutora Elise, muito bom dia. Bom dia, Denise. Doutora, Abril Marrom, um mês então dedicado aí à conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas de cegueira. Quais são as dicas ou atividades mais trabalhadas neste mês, doutora, para marcar realmente um chamamento como esse? Denise, essa é uma iniciativa muito bacana do Conselho Brasileiro de Oftalmologia junto à Sociedade Brasileira de Glaucoma para conscientizar a população as diversas causas de cegueira. E falando um pouquinho sobre o nome, sobre o tema dessa campanha, o marrom vem justamente porque marrom é a cor mais prevalente dos olhos da população brasileira. Então, uma campanha muito bacana e a gente realmente gostaria que a população estivesse muito atenta às causas reversíveis, às causas irreversíveis. As principais causas de cegueira a nível mundial são a catarata, o glaucoma, a doença macular relacionada à idade, ou DMRI, a retinopatia diabética. Mas sempre lembrando que doenças como a catarata, por exemplo, são doenças reversíveis. No entanto, o glaucoma é uma doença irreversível. Então, a gente precisa ficar mais atento às doenças que são irreversíveis. Doutora Elise, e consultas de rotina são fundamentais, são necessárias para a gente poder, de fato, realmente entender a importância da prevenção e chegar antes do problema já estar ali já há muito tempo, instalado, muitas vezes silencioso e trazendo complicações que muitas vezes não tem mais como, inclusive, resolver? Com toda certeza. Principalmente quando a gente fala de doenças como glaucoma e a DMRI, ou doença macular relacionada à idade. Essas doenças, quando diagnosticadas em fases iniciais, elas têm uma condição de tratamento, estabilização, porém, em fases tardias, muito pouco a que ser feito. Então, realmente, a prevenção nesses casos é o melhor caminho. Em mais de um ano de pandemia, doutora Elise, muitas pessoas com medo de procurar um consultório médico, com medo de ir ao encontro dessa preocupação, desse olhar pela prevenção. Na área de vocês, da oftalmologia, doutora, também vocês sentiram uma redução do número de pacientes, principalmente buscando a prevenção? Nós sentimos uma redução, não foi uma redução muito expressiva, o que nos deixa felizes, principalmente eu que trato pacientes majoritariamente com glaucoma, fico até um pouco aliviada ao saber que os pacientes realmente se esforçaram para manter a prevenção. Tivemos muito poucos casos que perderam segmento, mas mesmo assim, eu particularmente pude perceber que o aumento de casos graves que não estavam em acompanhamento ou que dependiam de repente da rede pública, aumentaram. Ou seja, casos mais graves chegando em estágios avançados, por não ter tido uma oportunidade de fazer um acompanhamento adequado. Doutora Elise, ainda relacionando esse momento que estamos vivendo, a pandemia, e aí muitas pessoas usando, abusando e sendo necessário também esse contato maior com as telas, por exemplo, aqui, celular, computador. Isso traz um prejuízo para a nossa saúde a curto, médio e longo prazo, doutora? Isso gera um cansaço ao final do dia, um cansaço que o paciente pode sentir de forma crônica também. Então, tem que ser feito com bastante parcimônia. Eu sei que é inevitável, até como você comentou, em tempos de pandemia, é inevitável o uso das telas, mas tem que ser feito com parcimônia. O que a gente recomenda é que, primeiramente, os óculos estejam em dia, ou seja, que esse paciente esteja enxergando adequadamente, tanto para longe como para perto, usando a correção óptica adequada, e que ele saiba dosar o uso desses dispositivos, sempre fazendo pausas, sempre
sempre lubrificando os olhos se necessário, porque quando a gente está em frente à tela, a gente também pisca menos. Então, é sempre importante observar esses cuidados para que esse paciente possa otimizar o trabalho, que muitas vezes é inevitável, e prolongar o tempo que ele possa utilizar a tela. Verdade. Abril Marrom, mês destinado à conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas de cegueira. E agora, pontuando aqui, doutora Elise, por favor, para a nossa audiência, vamos lá então. Quais são as principais causas de cegueira? As principais causas de cegueira são a catarata, a nível mundial, Denise. A catarata, o glaucoma, a doença macular relacionada à idade, a retinopatia diabética. E como eu comentei anteriormente, a catarata é uma doença, é a principal causa de cegueira a nível mundial, mas ela é uma causa reversível, diferente do glaucoma, que é irreversível. O glaucoma hoje é a principal causa de cegueira irreversível. Quais são os sinais, quais são as evidências do glaucoma, doutora, aproveitando a sua especialidade? Quando a gente fala em sintomas de glaucoma, a gente entra num campo complicado até de dizer, porque o glaucoma crônico, ele tem muito poucos sintomas nas fases iniciais. Quando a gente fala em glaucoma agudo, em crise de glaucoma, essa condição pode ser bastante sintomática, mas o glaucoma crônico, que é a condição que mais afeta a população mundial, infelizmente não tem sintomas nas fases iniciais. E essa é a principal característica da doença e faz com que ela seja uma doença de difícil acompanhamento, de difícil diagnóstico. Em alguns casos, o paciente pode sentir desconforto, ele pode sentir, em fases um pouco mais avançadas, ele pode sentir que o campo visual vai se estreitando, mas isso realmente vai acontecer numa fase mais avançada, em que já houve uma perda visual expressiva. Se não for tratado, então, adequadamente, o glaucoma pode levar à cegueira, doutora? Infelizmente, pode levar à cegueira. E o que seria um tratamento adequado por um caso como esse? Existem vários tipos de glaucoma, Denise. Glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado, como eu comentei antes, agudo, crônico, de pressão normal, de pressão alta. Cada caso precisa ser avaliado de forma bastante específica. E, em alguns casos, somente o tratamento clínico, ou seja, com colírios, é adequado e resolve o problema, consegue a estabilização da doença, porém, em alguns casos, somente a cirurgia. E fazendo a cirurgia, doutora, depois seria uma forma de realmente reverter todo esse problema, ou é apenas para dar uma melhor condição para o paciente e aí ele tem que ter esse acompanhamento constante com vocês profissionais da área? A cirurgia não devolve a visão que o paciente perdeu, infelizmente. O que a gente consegue é a estabilização da doença, para que o paciente não perca mais visão. Eu sei que isso é bastante frustrante, mas infelizmente a gente não consegue recuperar as células nervosas perdidas pelo glaucoma. Isso acontece também com a questão da degeneração macular relacionada à idade também. O que se perdeu Exatamente. até a descoberta dessa doença dificilmente se consegue recuperar, doutora. Exatamente, é o mesmo cenário. E também na retinopatia diabética. Nós temos quadros bastante severos em que a cirurgia ela é realizada somente para que o paciente não evolua para a cegueira, por exemplo, ou para que não tenha a piora expressiva da doença. Mas em muitos casos isso é bastante coisa. Em um paciente que tem, por exemplo, iminência de cegueira, se ele conseguir o diagnóstico na hora certa e ele conseguir, por exemplo, ser submetido à cirurgia na hora certa, isso vai evitar que ele evolua para a cegueira e que continue mantendo pelo menos a sua rotina relativamente normal. Doutora, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade, a própria retinopatia diabética, aqui são complicações, são doenças oculares, doutora, que se tivermos já casos dessas doenças na família, precisamos ficar ainda mais atentos? Tem alguma relação com grau de parentesco, por exemplo? Sim, principalmente para o glaucoma e doença macular relacionada à idade, que a gente vê que tem característica genética associada. A catarata ela está relacionada ao envelhecimento da lente cristaliniana. Então, inevitavelmente, todos os idosos vão apresentar algum grau de catarata, isso independente da genética. Mas para o glaucoma, para a DMRI, isso é fundamental. Se o paciente tem um histórico na família, ele deve ficar mais atento.
Quais os cuidados que um paciente que já vive com essa realidade, a DMRI, a degeneração macular relacionada à idade, deve ter, doutora, além desse acompanhamento médico, todos os exames são sempre solicitados, quais os demais cuidados que esse paciente deve ter no seu dia a dia? Exposição solar, tem que evitar ao máximo, tabagismo, alimentos ricos em gordura, o paciente deve evitar. Todas essas condições, elas podem agravar o quadro. Então, o paciente tem que realmente estar bem atento a uma rotina com vida saudável, alimentação saudável e pouca exposição solar. A catarata que a senhora falou há pouco, né, nessa relação também na questão idade, é possível encontrar ou se deparar com pessoas mais jovens já tendo esse fator de complicação, já vivendo com a realidade da catarata, ou é realmente uma doença que está totalmente relacionada à idade do paciente, doutora? Na maioria dos casos, ela está relacionada à idade. Em alguns casos mais raros, por exemplo, casos de infecções oculares, traumas oculares, a catarata pode se apresentar de forma mais precoce, mesmo aos 30 ou 40 anos. E existe também uma modalidade que se chama catarata congênita, na qual a criança já nasce com essa condição. Doutora, para poder finalizar essa conversa hoje aqui na Rádio CBN, as suas orientações, a sua recomendação nesse mês de prevenção, esse Abril Marrom, destinado à conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas de cegueira, quais são as suas orientações finais para a nossa audiência? Denise, minha orientação final é de que o paciente sempre tente manter uma rotina saudável, alimentação saudável, exercícios físicos regulares e a prevenção. Sempre buscar a prevenção, principalmente se já tem um histórico de doenças oculares na família. É interessante que esse paciente faça um acompanhamento, que procure o oftalmologista de forma anual, mesmo que ainda não tenha alguma manifestação, mas para que isso seja acompanhado e diagnosticado em fases iniciais e não evolua para quadros dramáticos que depois serão muito difíceis de serem revertidos. O próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia coloca que, né, muitas das doenças, muitas das complicações relacionadas à possível cegueira e deficiência visual podem ser prevenidas ou curadas. Por isso, então, mais uma vez, bater na tecla, né, doutora? Na prevenção, nesse chegar antes do acontecimento, né? Exatamente, Denise. Muito obrigada, doutora Elise, por estar conosco hoje aqui na programação da Rádio CBN. Um bom dia. Eu que agradeço, Denise, mais uma vez por essa oportunidade. Obrigada e uma boa semana para vocês. Doutora Elise Taniguchi Miller, médica oftalmologista, então presente hoje aqui na programação da Rádio CBN e dando importância, claro, para essa causa, né, que merece um destaque sempre, o mês especial da conscientização para a saúde dos nossos olhos, o Abril Marrom, destinado à conscientização sobre a importância da prevenção e combate às diversas causas de cegueira.